Bom, pessoal, estamos de volta agora para finalizar a nossa aula sobre o tratamento da depressão. Falamos de alguns aspectos básicos, conhecemos os medicamentos um a um, e são muitos, né? E agora vamos falar do manejo clínico do nosso paciente. Sempre lembrando, vou falar isso toda vez, não vou me cansar, tá? Pra você não ficar confuso aí, porque o que eu falar vai ser muito diferente do que você vê na prática. Isso porque eu tô falando do manejo clínico baseado em evidências, tá? E aí, na minha opinião, infelizmente, isso não é muito feito por aí. As pessoas nem sempre seguem os guias internacionais e a evidência que está na literatura, tá? Às vezes não dá mesmo, mas de uma maneira geral, acho que podia ser mais seguido e não é, tá? Mas a gente vai ver que o ideal, tudo bem? Bom, primeira coisa que nós temos que falar sobre a farmacologia dos antidepressivos é a eficácia, porque essa eficácia é muito baixa. A gente já começa o tratamento farmacológico sabendo que entre 40 a 50% dos nossos pacientes vão ter uma resposta muito pobre ou não vão ter resposta ao primeiro antidepressivo que a gente escolher. E a gente vai ter que escolher o antidepressivo baseado em várias coisas, efeito adverso, história, vou falar sobre isso já, tá? Porque a eficácia deles, como eu já mencionei nos módulos anteriores, globalmente ela é igual, todos são eficazes, todos são pouco eficazes, tá? Outra coisa, claro que o curso é sobre farmacologia, mas eu não posso deixar de mencionar as outras estratégias de tratamento, né? E aqui há muita evidência para psicoterapia, tá? Em termos da área biomédica, digamos assim, a psicoterapia ela ganha muito destaque no tratamento da ansiedade, a gente vai ter um módulo sobre isso, tem muita evidência sobre a psicoterapia para ansiedade, e na depressão é onde ela ganha mais destaque, tá? Não que ela não seja útil em outras áreas, eu tô sempre falando aí da eficácia dela, né? Mas aqui ela tem muito estudo mesmo, não tem como questionar, tá? Até coloquei algumas referências aí pra vocês sobre isso, mas vocês vão encontrar meta-análises, enfim, como a gente discutiu ali sobre grau de evidência, né? Evidência muito consolidada sobre isso. A gente também tem, dentro desse contexto do tratamento, né? Uma importância muito grande para relacionamento médico-paciente ou terapeuta-paciente. O laço aqui ele é essencial. O motivo é óbvio, né? Esse paciente ele tem uma tendência baixa ao autocuidado, ele tem uma tendência muito baixa a não acreditar na melhora dele, ou até mesmo não querer, não se sentir muito com vontade de fazer esse tratamento. Então essa aliança terapêutica ela vai ser muito importante, inclusive com o psiquiatra aqui, tá? Ela é sempre importante, mas aqui todos os documentos internacionais vão mencionar isso, tá? Inclusive os nacionais também. Também temos estudos que evidenciam algumas mudanças comportamentais que podem ajudar no tratamento da depressão, como o controle do uso de álcool, atividades físicas e o convívio social de uma maneira geral. Então, a equipe deve encorajar o paciente a essas mudanças de comportamento, tá? Bom, agora uma informação aí que talvez seja nova para você, né? Bem assim, chocante. Os medicamentos, gente, todos aqueles que a gente falou, tantos medicamentos, meu Deus, né? Todos aqueles medicamentos, para quase todos tem esse estudo, tá? Estudos dessa natureza. Eles não são diferentes do placebo na depressão leve. Automaticamente eu tô te dizendo o quê? Depressão leve, a indicação não é para medicamento, não é? Não é a mesma coisa? Tá? Está escrito, expresso nos documentos nacionais e internacionais. Para depressão leve, a gente vai tentar mudanças comportamentais e a psicoterapia. O fármaco tem uma eficácia muito pobre, né? Comparado ao placebo, mesma coisa que não tomar nada, tudo bem? Para distimia, que é aquele transtorno que a gente comentou lá no primeiro módulo, a eficácia dos medicamentos é de apenas 50%, então também é muito baixa. Também não é incentivado pelos documentos, aí, pela literatura, que a gente utilize a farmacoterapia na distimia e na depressão leve, né? Podemos até tentar, mas não é uma primeira opção, pelo menos de início, tá? E por último, em termos de tratamento, a gente precisa voltar a falar da ECT, ou a eletroconvulsoterapia. É uma estratégia de tratamento que consta em todos os guias nacionais e internacionais como alternativa, tá? É um tratamento eficaz e é um tratamento que está disponível em várias capitais do país. Não vamos ficar aí com aquele estigma que todos têm, eu também tenho um pouco, né? Acho que se fosse o paciente, eu ia ficar com um pouco de medo se me falasse assim, olha, a gente está indicando para você ECT, tá?
mas a literatura indica isso como um tratamento, né? Essa alternativa como um tratamento válido, tudo bem? Agora, por que não é tão feita, né? Pelo estigma, pelos efeitos adversos que podem acontecer aí depois de cada sessão de eletroconvulsoterapia. Não coloquei expresso aqui, mas vocês vão encontrar nas referências. Também a gente conta hoje com a eletroestimulação magnética transcraniana, tá? Também você pode achar referências sobre isso, ela é muito parecida com a ECT. Bom, então vamos adiante. Por que tratar esse medicamento, esse paciente, né? Por que usar medicamentos com esse paciente? A gente tem aqui dados sobre riscos se não houver remissão sustentada. O medicamento, apesar de ter uma eficácia pobre em alguns casos, ele tem eficácia e ele pode ajudar. E por que é tão importante, então, apostar todas as fichas em alguns casos? Porque se o paciente não tem uma remissão sustentada, ele tem maior risco de recaída e recidivas depois, né, recorrência. Os episódios tendem a ficar mais crônicos, tendem a ser mais crônicos, tanto o atual quanto os próximos. E óbvio, né, isso vai gerar uma deterioração contínua do paciente em todos os aspectos da sua vida pessoal. Além disso, a gente tem a associação da piora da depressão com a piora de outras doenças, como é o caso de diabetes, IAM que eu coloquei para vocês, infarto agudo do miocárdio, outras doenças cardiovasculares e até mesmo pacientes que estão infectados por HIV tendem a ter piora de quadro se piora a depressão. Essas são doenças, a gente mencionou lá no primeiro quadro, né, lá na primeira aula. Essas são doenças em que há uma tendência maior, inclusive, de depressão. Além do risco de suicídio, que está sempre como um alerta aí, né? Uma luz vermelha acesa para nós todos, profissionais de saúde. Sobre recorrência, acho importante falar bastante desse assunto para a gente ficar bem atento. Veja essa figura. Essa figura está disponível em vários... vem de um estudo, né? Mas ela está disponível em vários documentos, inclusive em português, tá? O paciente que apresenta o primeiro episódio, e a gente viu aí que essa taxa de chance de ter um primeiro episódio, ela fica aí na casa dos 12% da população, né? A partir do momento que o paciente entra nesses 12%, ele tem o primeiro episódio, ele tem 50% de chance a mais do que outros pacientes de ter o segundo episódio. Se ele tem o segundo episódio, agora eu já estou na parte azul aí da figura, ele tem 70% de chance a mais de ter o terceiro episódio. E veja que loucura, se ele tem o terceiro episódio, é quase certo que ele terá o quarto, né? Porque eu tenho 80 a 90% de chance de recorrência. Então, o que eu estou dizendo com isso, né? A depressão é uma doença crônica, existe uma chance muito grande de não ser um quadro isolado, um momento isolado daquele quadro voltar e de existir recorrência. Então, por isso, mais uma vez, a importância da medicação. E o tratamento farmacológico, ele vai ser dividido em fases. A gente vai ter ali, ó, acompanha aí no gráfico, né? Começa com um indivíduo na normalidade, a gente está indo pela linhazinha amarela. Esse indivíduo com humor normal, em algum momento, tendo um fator estressor claro ou não, progride para o transtorno, né? Lembrando que os sintomas eles têm que ter pelo menos 2 semanas de duração. Quando eu começar o tratamento, o que eu espero, a gente viu que nem sempre isso acontece, né? Infelizmente, assim, numa primeira tentativa, porque a eficácia do primeiro antidepressivo, ela não necessariamente vai ocorrer, a gente tem 50% de chance de que ela não ocorra aí, pelo menos. Mas eu espero que o antidepressivo, junto com os outros tratamentos, leve o paciente para um humor normal. A resposta a esses antidepressivos, como também já mencionamos, ela não acontece num primeiro momento, há uma latência para esse efeito. Há uma demora de aí 2, 3, alguns documentos vão falar em 4 semanas para começar o efeito. Eu vou chamar essas primeiras semanas, essas primeiras 12 semanas de tratamento de fase aguda do tratamento. Aqui, o que eu espero? A recuperação do paciente, eu espero a remissão dos sintomas, certo? Por que é dividido assim? Porque depois de 12 semanas, se o tratamento estiver dando certo, é provável que o paciente já esteja bem, já tenha remissão dos sintomas. Vou parar o tratamento? Muito provavelmente não. Porque eu ainda preciso esperar uma fase de estabilização. Essa fase de estabilização é chamada fase de continuação do tratamento. Nessa fase, eu espero que o paciente se estabilize naquele humor normal. Esse período vai durar de 4 a 9 meses, tudo bem? Terminado esse período, eu posso optar pela suspensão na verdade, eu também posso suspender na fase aguda, né? Mas isso, na maioria das vezes, não é recomendado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora. Mas, voltando aqui para a parte alaranjada aí do nosso slide, né? Terminada a fase de continuação, eu posso ou não manter o tratamento por 1 ano ou indefinidamente.
Como é que eu vou decidir se o paciente para na fase aguda, para na fase de continuação ou para na fase de manutenção? Vamos aqui para o próximo slide. A fase de continuação, ela é recomendada para quase todos os pacientes, porque ela reduz, como já falamos, em até 50% o risco de recaída. E a gente já viu que a recaída não é uma coisa desejável, não só pela recaída em si, mas porque o episódio tende a ser mais crônico, porque isso tende a realmente dar um tom de cronicidade para a doença cada vez mais rápido, né? Então, a fase de continuação, ela é recomendada para todos ou quase todos os pacientes. Quando é que ela não vai ser recomendada? Quando o paciente não está tolerando bem o medicamento, apesar da sua eficácia, quando o medicamento tem um estigma muito forte com a tomada do medicamento, às vezes vocês vão observar um paciente que está apresentando benefício do medicamento, mas ele se sente mal de tomar o medicamento, né? Infelizmente há uma cultura de que o medicamento antidepressivo, ansiolítico, ele é para pessoas fracas, né? Provavelmente vocês vão ouvir esse discurso aí bastante incoerente, mas que é totalmente compreensível do ponto de vista sociológico do nosso paciente. Então, às vezes o tratamento está incomodando o paciente mesmo. E aí a gente pode pensar na retirada, avaliar, tá? Um outro motivo é quando a gente tem um fator estressor muito claro para aquela crise e que já cessou, né? Como, por exemplo, um divórcio, a perda de um parente, um emprego, foi um fator estressor claro, você consegue correlacionar o episódio com o fator estressor e houve estabilização do paciente. Aí talvez você não precise da fase de continuação. Tá? Mas é bastante seguro e bastante recomendável que a gente continue o tratamento até o final dessa fase. Já na fase de continuação para manutenção, uma grande parte dos pacientes não precisarão continuar, né? Quem irá para a fase de manutenção? Aqueles pacientes que eu já sei que tem uma chance muito grande de outra crise. Quem são? Pacientes que já tiveram mais de 3 episódios, como a gente viu, eles têm uma chance de 80% a 90% de ter outro, então não há motivo para retirar essa medicação, né? A doença já se cronificou. E também pacientes que às vezes estão no segundo episódio, mas que já são mais velhos, ou até mesmo no primeiro episódio e que já estão bem idosos, porque há uma relação clara entre o aumento da idade e a depressão. Eu não estou dizendo com isso que é natural que o idoso tenha depressão, tá? Essa também é uma confusão que alguns profissionais de saúde fazem. Ah, ele está depressivo porque ele é idoso. Não. Ele não deve estar depressivo, vamos tratar essa depressão mesmo ele sendo idoso, tá? Mas há sim um aumento da chance de depressão com o passar da idade, com o avançar da idade. Então, quando já houve muitos episódios e quando esse paciente é idoso, aí a gente vai recomendar o tratamento de manutenção. Tudo bem? Pessoal, agora vocês vão precisar me acompanhar no slide. Eu trouxe para vocês um quadro que está num artigo muito legal e que compara os efeitos adversos de vários medicamentos que a gente viu, tá? Você vai poder examinar esse material com bastante calma, eu vou citar os aspectos mais comuns, mais importantes dessa figurinha, tá? Como a gente viu aí, a gente tem alguns efeitos adversos que são comuns para quase todos os antidepressivos. Eles podem causar insônia ou agitação, muitos deles causam sedação, vários deles também causam efeitos anticolinérgicos, como a gente está lá no final, né? Temos a hipotensão também, mas essa é um pouco menos preocupante, tá? O que a gente vai ver aí de uma maneira geral, né? Vou deixar você analisar com calma, você me pausa aí, tá? E dá uma analisada boa aí, mas eu vou destacar os pontos principais. A insônia e a agitação, reparem que ela acontece... antes disso, me desculpem, eu vou falar um pouquinho das linhas, né? Para vocês entenderem a tabela, que eu já estou acostumada com ela, vocês não, né? As linhas, elas são divididas mais ou menos como a gente dividiu as classes, estão vendo? As primeiras linhas são os ISRS, fluoxetina, serotonina, sertralina. Logo depois a gente tem os tricíclicos, tem a nortriptilina, a amitriptilina e depois alguns daqueles atípicos, né? Bupropiona, venlafaxina, tudo bem? O que eu queria que vocês observassem aqui? Nesse primeiro momento, na primeira parte, em que a gente observa os ISRS, quase todos eles causam insônia e agitação, mais do que eles causam sedação. Viram isso? Já na parte mais de baixo da tabela, quando eu tenho os tricíclicos, quase todos são ao contrário, né? Eles tendem a causar mais sedação do que agitação e insônia. Então, daí a gente vai tirar uma recomendação muito importante. Os ISRS, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, eles devem ser tomados pela manhã, porque eles causam agitação. Tem sentido tomá-los à noite, tá? Agora, ao contrário, os tricíclicos, a amitriptilina, nortriptilina, eles causam sedação. Então, o melhor horário para tomar vai ser logo antes de dormir, vai ser à noite, tá? Essa é uma recomendação bastante importante, vale a pena verificar com o paciente que horas que ele está tomando, principalmente se ele está apresentando algum distúrbio de sono, tudo bem?
Bom, outros efeitos adversos importantes também são os efeitos gastrointestinais, principalmente dos ISRS, que também causam muita disfunção sexual. Bom, mais efeitos adversos aí, né? Efeitos gastrointestinais, disfunção sexual e alterações de peso, ganho de peso, né? Como a gente já tinha destacado quando a gente falou classe a classe. Aqui também a gente encontra diferenças importantes que a gente pode agrupar por classes, fica mais fácil de lembrar e de relacionar. Efeitos gastrointestinais vão acontecer com todos os antidepressivos, como a gente viu lá nos módulos anteriores, mas eles são muito mais marcantes com os ISRS, principalmente nas primeiras semanas de uso, nos primeiros dias de uso. O ISRS pode dar muita náusea, falta de fome, né? Anorexia, comentei com vocês, pode até ser usado aí erroneamente para perda de peso. Não vai funcionar que o paciente vai perder muito pouco peso, tá? Mas se ele não tiver um quadro de depressão junto com aquilo ali. Mas causa, sim, distúrbios gastrointestinais. Essa falta de fome, essa anorexia, esse enjoo que o paciente vai ter, ele vai ser muito mais importante para quem está tomando ISRS do que para quem está tomando outros medicamentos, tá? E aí, qual é a recomendação? Vocês vão ver muitos psiquiatras que vão prescrever o ISRS sendo tomado nos primeiros dias só metade do comprimido, e aí depois de alguns dias é que o paciente começa a tomar o comprimido inteiro. Não tem nenhum respaldo na literatura para isso, mas como farmacêutico eu considero essa uma orientação bastante razoável, tá? Porque realmente isso diminui o enjoo. Outra orientação que a gente pode dar para esse paciente é tomar o medicamento com alimentação, né? Isso é uma orientação muito básica, qualquer profissional de saúde pode fazer. Toma cuidado porque alguns medicamentos não podem ser tomados com alimentação, porque isso pode diminuir o efeito. Mas no caso aqui dos antidepressivos não há nenhum problema. Então, se o paciente estiver apresentando enjoo, orienta ele. Se for ISRS, é melhor tomar de manhã, então orienta a tomar logo depois do café, tomar um café da manhã legal, reforçado, e tomar um medicamento que provavelmente ele vai ter menos esses efeitos, tá? Quanto à disfunção sexual, vocês vão ver que infelizmente a gente tem muitos sinaizinhos demais aí em todas as colunas. Eu quero destacar esse efeito adverso como um dos principais, principalmente para mulheres. A perda de libido com o uso de antidepressivos em mulheres chama muita atenção e faz com que muitas dessas mulheres tenham problemas com adesão ao tratamento, ou seja, não queiram continuar esse tratamento, tá? Para o homem pode acontecer também disfunção sexual, mas como a gente viu lá nos módulos anteriores, somente com os tricíclicos, ok? E por último, a questão do ganho de peso. Ela não acontece, ou quase não acontece para ISRS, pelo contrário, né? A gente viu que ali no início o paciente pode até perder um pouquinho de peso, mas o ganho de peso pode ser um problema quando o paciente está tomando tricíclico ou outros medicamentos atípicos, certo? Então a gente vai ter que observar o perfil do paciente e ver com qual desses efeitos adversos ou com quais, né, ele vai conseguir lidar melhor, tudo bem? Bom, pessoal, terminando aqui, a gente tem a mesma tabelinha que eu já apresentei, eu não vou perder muito tempo aqui porque são medicamentos menos utilizados, alguns dos quais a gente nem citou, tá? Mas a trazodona, a mirtazapina estão ali também com seus perfis de muita sedação, como a gente já viu lá na aula anterior, e no que diz respeito à disfunção sexual, a trazodona aparece aí como campeã, mencionamos o priaprismo já, né? Para ganho de peso, também ganha destaque a mirtazapina, como eu havia falado para vocês, ganho de peso importante com aumento de colesterol, triglicerídeos, e por isso, de uma maneira geral, não deve ser primeira escolha para esse paciente. Um outro ponto importante para analisar sobre os antidepressivos é porque acontece a demora no início dos efeitos. Como a gente já falou antes, para todos os antidepressivos, principalmente quando há o uso com a finalidade antidepressiva, com essa indicação, porque há outras indicações para os antidepressivos, né? Alguns antidepressivos podem ser utilizados para dores crônicas, enxaqueca, e outras indicações. Mas quando estamos utilizando como antidepressivos, há uma demora no início do efeito. Isso ocorre, na verdade não se tem certeza sobre o porquê, mas há uma hipótese, né, que vai postular que isso ocorre porque há uma necessidade de um tempo para dessensibilização dos receptores pré-sinápticos. Vamos tentar entender melhor como isso funciona. Coloquei uma figura aqui para vocês entenderem de uma fenda sináptica. Então a gente acompanha aí da direita para a esquerda, né? Um receptor pré-sináptico, um neurônio pré-sináptico, na verdade, com a síntese do neurotransmissor, como a gente já explicou lá no primeiro bloco. Esse neurotransmissor fica armazenado em vesículas. Quando há um potencial de ação, essa vesícula se funde à membrana da célula e os neurotransmissores são liberados na fenda. Uma vez que são liberados, a gente pode ter
a sinalização, né, pela ligação desses neurotransmissores nos receptores pós-sinápticos, que estão aí para vocês na figura, no neurônio seguinte, né? Mas eu gostaria que vocês observassem nessa figura os receptores pré-sinápticos. O próprio neurônio que liberou o neurotransmissor, ele também tem receptores ali na membrana, que estão distantes um pouquinho mais, a sinalização para eles é um pouco mais difícil, não só pela localização, mas até pela própria afinidade que eles têm com o neurotransmissor. O neurotransmissor ele tem mais tendência de se ligar no receptor pós-sináptico. Mas quando essa fenda está saturada, ele se liga no receptor pré-sináptico para mandar uma mensagem para essa célula de que já está suficiente, já há muitos neurotransmissores na fenda, e então é como se fosse um feedback negativo, uma retroalimentação negativa, certo? E por último, nessa figura vocês também observam o recaptador de neurotransmissores, que nós vimos que é o principal alvo, né, dos fármacos que a gente usa para depressão. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são um exemplo de fármacos que agem bloqueando esse receptor, certo? Então, vimos aí todas as estruturas dessa figura. E esse é o processo normal, esse é o processo sem o fármaco. Quando a gente coloca o fármaco, então, como eu acabei de mencionar, ele vai inibir esse recaptador. Os ATCs que estão aí, né, são os antidepressivos tricíclicos, inibem o recaptador tanto em neurônios, já falamos disso, né, mas revisando, inibem os recaptadores tanto em neurônios noradrenérgicos quanto em neurônios serotoninérgicos, certo? E os ISRS inibem somente, seletivamente, os recaptadores de serotonina. Vimos que há outros mecanismos aí de antagonismo pré-sináptico e tal, mas esse é o mecanismo principal, né? Então vamos usar esse mas vocês vão ver que se aplica a todos, tá? Mas só pra gente entender como isso se processa. Então, ali no momento em que o nosso neurotransmissor bloqueia esse recaptador, e a gente pode até comparar o livro que fez a figura, né, que é o Hangdale, ele teve até o cuidado, desculpe, é o Golan, tá? São duas bibliografias muito boas, esse é o Golan, essa figurinha. Ele teve até o cuidado de colocar mais bolinhas ali na fenda sináptica, porque ele está representando a neurotransmissão agora já com o antidepressivo. Como o antidepressivo inibe a recaptação, vai haver aumento de neurotransmissores ali na fenda, certo? Esse aumento de neurotransmissores na fenda, o propósito é que haja mais ligação nos receptores pós-sinápticos. Entretanto, também vai haver sinalização nos receptores pré-sinápticos. E aí, num primeiro momento, é como se o próprio corpo atrapalhasse o efeito do fármaco, porque quando eu tenho uma maior sinalização dos receptores pré-sinápticos, eu acabo diminuindo um pouco a sinalização, eu acabo diminuindo um pouco a neurotransmissão, ou melhor, não aumentando tanto quanto eu poderia na presença daquele fármaco. E nós já vimos que o que a gente precisa aqui, ou pelo menos a hipótese, é que a gente precisa aumentar essa neurotransmissão, certo? Então, é necessário um tempo, e aí a gente vai para a terceira figura, para que ocorra a dessensibilização desses receptores pré-sinápticos. Então você veja que agora na terceira figura, sim, aí a gente tem muito mais neurotransmissores na fenda, porque o fármaco continua lá, como já estava na segunda figura, né? Ele continua inibindo o recaptador, então isso faz com que eu tenha mais neurotransmissores na fenda. E esses neurotransmissores estão ali sinalizando, né, mandando as mensagens para os receptores pós-sinápticos, mas a gente pode observar que a célula, ela destruiu, ela retirou da membrana alguns receptores pré-sinápticos. Esse é um dos modelos possíveis para dessensibilização, tá? Quando a célula ela é extensamente estimulada, pode ocorrer essa resposta. A célula percebe, né, aquela estrutura percebe que há um excesso de sinalização e aí ela remove alguns receptores da fenda, tá? Existem outras formas de sinalização, mas não cabe a gente discutir aqui, seria muito técnico, tudo bem? Somente para vocês entenderem que a célula tem mecanismos para tirar receptores da célula e ela faz isso. Uma pergunta que pode surgir aí é: por que ela só faz isso com os pré-sinápticos, né? Por que ela não faz isso com os pós-sinápticos também? Não há resposta para essa pergunta, mas a gente pode dizer assim, ainda bem, né? Porque se a célula conseguisse começar a fazer isso, também diminuir a quantidade de receptores pós-sinápticos nesse caso específico, porque está tendo muita neurotransmissão, já que o fármaco está inibindo a recaptação do neurotransmissor, aí o antidepressivo ia perder o efeito, né? Então, e a gente não observa isso de maneira sistêmica e repetida nos pacientes, isso é bastante raro, certo?
Então essa é a hipótese que explica por que demora um pouquinho para fazer efeito o remédio. Precisa então desse tempo para dessensibilização desses receptores pré-sinápticos, certo?